Olá, então hoje nós vamos continuar com a nossa aula e vamos ver o tópico de difusão, né? Aqui ela está como uma aula auxiliar, mas vai ser uma mistura da aula auxiliar com o que está no livro, certo? Então o que nós veremos aqui vai ser um fenômeno, né, de difusão, o qual será modelado é, ou melhor, pela caminhada aleatória, pelo modelo de caminhada aleatória, ok? Vejamos então aqui. Então, se vocês olharem para esse recipiente aqui, vocês podem notar que é um recipiente comum, né? É uma vasilha com água, certo? E eu vou mostrar uma coisa aqui que vai se desenvolver no tempo, né? Então, de repente, uma gota de um outro líquido azul caiu na água e essa coisa se espalhou na água, né? Então, o que aconteceu? Houve uma mudança com relação ao espaço e uma mudança com relação ao tempo. E na física, o que os físicos fazem, o que nós fazemos, é estudar esse tipo de coisa, né? Mudanças com relação ao tempo e mudanças com relação ao espaço, né? Então, por exemplo, a velocidade é uma mudança com relação ao tempo. Mas a gente não está muito interessado na mudança, mas na taxa dessa mudança, né? Ou seja, a gente está interessado nas derivadas. Então, o que a gente vai ver que esse ele pode ser modelado através de uma equação chamada equação de difusão. E nós vamos ver essa equação de difusão perante a perspectiva da caminhada aleatória, né? Então vejamos, né? O que é a difusão? Né? A difusão ela é a propagação de um fluido através de outro fluido, né? E isso acontece mediante ao longo de um gradiente de concentração, né? Então não há gradiente de pressão e nem de agitação, ou seja, você não comprime um líquido com relação ao outro, né? Ou seja, eu poderia fazer o seguinte, que eu poderia injetar nessa água através de uma seringa o líquido, né? Esse mesmo líquido azul. O que aconteceria? O líquido ele iria se propagar na água, né? Mas eu estaria exercendo uma pressão, né? Teria uma diferença de pressão quando eu fizesse isso. Aqui nós não temos uma diferença de pressão, a pressão é constante, né? Então vocês poderiam falar, mas tem uma pressão aí e tal, mas é um gradiente de pressão, né? E aqui não acontece nem agitação, né? Não pegamos o vidro e agitamos depois que essa gota desse líquido azul apareceu aqui, né? Então, por exemplo, você tem quando passa alguém perto de você, você sente um perfume, né? E sente o perfume, isso quer dizer que o perfume que a pessoa está usando se difundiu em outro fluido, e esse fluido é a nossa atmosfera, né? Então o ar que nós estamos envoltos é um fluido e ele carrega odores. Esses odores também são fluidos, né? Então a gente experimenta a difusão mais vezes do que imaginamos, né? Então, um sal colorido se espalhará por um copo d'água com o tempo, que é este caso aqui, né? A difusão é mais rápida em gases do que em líquidos. Da mesma forma, na mesma temperatura, porque as moléculas estão mais separadas, né? Então, o que acontece? É muito mais fácil você atravessar uma molécula entre duas outras moléculas se elas estão mais separadas do que se elas estiverem juntos, né? Isso é bem intuitivo. Então, nos caminhos livres médios, a distância média percorrida entre as colisões são mais longos, né? Então, o que acontece num gás, né? Num fluido? Num fluido, você tem a molécula C
movimentando, e ela se movimenta e colide, se movimenta e colide. É isso que acontece numa molécula, num fluido, né? Então, essa movimentação é feita ao longo de um caminho, né? E esse caminho, se você pegar para uma única molécula, né, e fizer a conta desse caminho, você vai ter uma média, né? Se você pegar para todas as moléculas e fizer a conta dos caminhos que elas percorrem, ou melhor, da distância que elas percorrem antes de atingir outra molécula, você também tem uma média. Essa média é chamada de livre caminho médio. Então o livre caminho médio ele é maior em gases do que em fluidos. Tá? Então vejamos, nós temos uma lei, né, que é a lei de Fick, que ela fornece a taxa de difusão. Então aqui a gente mostra a lei de Fick como sendo o coeficiente de difusão vezes um gradiente de concentração, né? Então é simples assim. Você tem um coeficiente que geralmente ele tem a ver com o espaço e com o tempo, né? Então ele vai me dar o quão difícil é no espaço essa coisa se propagar e o quão rápido ele está se propagando. E o gradiente de concentração da substância que está se propagando no outro fluido, né? Então, uma coisa que a gente usa para estudar a difusão é a distribuição de velocidades, né? Então, através da distribuição de velocidades, você pode ter uma ideia do que acontece com essas partículas que estão se difundindo, né? Então, vejamos aqui. Se vocês olharem para esse GIF e tentarem seguir um desses pontos, seja ele vermelho ou seja ele o cinza, você vai ver o que eu falei a respeito das colisões e o tempo que ele demora sem colidir, né? Então, e a distância que ele percorre entre duas colisões, né? Então aqui você vê o que eu falei anteriormente a respeito do livre caminho médio. Só que é o seguinte, você também tem uma velocidade, tanto para essas partículas cinza, né, quanto para as partículas em vermelho. Aqui nós estamos considerando que as partículas em vermelho estão se difundindo nas partículas cinza, né? Então um fluido vermelho se difunde no fluido cinza. E a gente quer saber qual é a distribuição dessas velocidades, né? Então a distribuição dessas velocidades o que vem a ser? Então é o número provável de moléculas, né, que a gente chama de NDU, onde o U aqui tem a ver com a massa, em uma massa fixa de gás a uma temperatura fixa. Então, o que a gente tem aí é uma distribuição de velocidades entre V e V mais dV. Então, para uma pequena porção de moléculas, a gente quer saber a velocidade entre V e V mais dV, né? Então, se você sabe todos esses intervalos, você tem a distribuição de velocidade. Então, aqui as informações mais frequentes resumidas são um gráfico, né? E o gráfico que a gente tem é esse aqui, ó. Então é o número de partículas com velocidade V pela velocidade V. Então, para temperaturas mais altas, eu tenho um pico maior aqui para esse gráfico. Para temperaturas mais baixas, o gráfico é mais achatado. No entanto, esta área abaixo do gráfico aqui, ela deve ser a mesma para as duas situações, tanto para a temperatura mais alta quanto para a temperatura mais baixa, né? Então aqui se eu estou medindo temperatura, eu estou num sistema em equilíbrio. Então lembrando aqui que a temperatura ela só é definida num sistema em equilíbrio. Então tudo que eu falar aqui nesse curso, todas as coisas que nós fizermos, será no equilíbrio, né? Daí vocês ficam me perguntando, puta, mas a difusão é feita no equilíbrio? Ela é feita no equilíbrio. Se eu estiver medindo, vendo a difusão acontecendo com uma temperatura fixa, ela é no equilíbrio, né?
Então, o que acontece aí? Você precisa que ocorra a difusão e daí medir velocidade. Porque enquanto você estiver medindo, observando difusão, você vai ter pequenas variações na temperatura, né? E isso quer dizer que a coisa não está em equilíbrio, né? Então, e a definição da temperatura é essa, né? A temperatura é a grandeza que mede se dois corpos estão em equilíbrio termodinâmico entre si, né? Então, os dois corpos que temos aqui são os corpos, são duas massas de gás, né? Então, como eu disse, ó, a área entre a curva e o eixo de velocidade é igual o número de moléculas na amostra, né? As duas curvas têm o mesmo número de moléculas para a amostra. Então, a curva mais alta e a curva mais baixa tem sempre a mesma número de moléculas, porém o espectro aqui de velocidade é maior, né? Então você tem velocidades mais baixas e velocidades mais altas para uma temperatura baixa. Para uma temperatura alta, você vai ter velocidades aqui mais baixas, né? Por que você vai ter velocidades mais baixas quando não deveria ter velocidades mais altas? Acontece que há muita colisão quando você tem a temperatura mais alta, né? Então, essas colisões, essa agitação faz com que as velocidades mais altas não ocorram aqui, né? Então, isso aqui foi só um adendo ao que está no livro, né? E agora a gente vai entrar no assunto do livro. Então, toda vez que o slide for verde, isso quer dizer que a gente vai falar sobre as coisas do livro do Salinas, né? Então, o que temos aqui, né? Temos que, ao explicitar a conexão com os fenômenos de difusão, a gente pode formular o problema do caminho aleatório por meio de uma equação estocástica. O que vem a ser uma equação estocástica, né? Então, você tem uma equação de movimento, por exemplo. Na equação de movimento, você tem lá, por exemplo, derivada do momento com relação ao tempo, né? Então, você está querendo saber a taxa de variação de movimento com relação ao tempo, né? E o movimento e o momento, o que é? O momento, ele é uma função bem comportada, é uma função determinística, né? Então é m vezes v. Então, o que acontece? Você sempre sabe, para uma função desse tipo, qual é o valor anterior e qual é o valor posterior, né? Então, por exemplo, se você tem um saquinho onde tem todos os valores possíveis aí para o momento, quando você puxa de dentro desse saquinho lá uma bolinha, né? Você tem um saco cheio de bolinhas ali dentro e cada bolinha é um valor do momento. Então, quando você puxa uma dessas bolinhas, você vem com outras bolinhas junto, né? Então você tem a bolinha anterior e a bolinha posterior, né? Isso quer dizer o quê? Que é determinístico. Se você sabe o tempo anterior e o tempo posterior, o valor do momento, né? Então, para uma equação estocástica, não é isso que acontece, né? Numa equação estocástica, a gente tem a variação no tempo da densidade de probabilidade, né? Ou da probabilidade de que algo ocorra. Então nós vimos lá, na aula passada, a probabilidade binomial. Então a probabilidade de que ocorra um ou outro estado, né? De que ocorra cara ou coroa, de que ocorra um passo para a direita ou um passo para a esquerda com uma dada probabilidade. Então, uma equação estocástica, ela mede a taxa de variação desta probabilidade. E agora nós temos um outro tipo de variável aí. Nós temos uma variável que é uma variável aleatória. Então, usando a mesma analogia do saquinho, se eu for pegar uma bolinha desse saquinho, ela não vai estar amarrada a nenhum outro valor, né?
eu vou tirar uma segunda bolinha que também não vai estar amarrada a nenhum outro valor. Então eu não tenho uma dependência dos valores posteriores ou anteriores com o valor atual, né? Então esse tipo de não dependência de não dependência é chamada de cadeia de Markov, né? Então vejamos aqui. O que a gente vai fazer agora é tentar olhar para esta equação estocástica aqui, né? Ver como a gente consegue deduzi-la de uma equação para caminhada aleatória. Então vejamos, né? Repetindo aqui o que eu falei, então a equação estocástica é aquela que rege a evolução temporal da lei de distribuição das variáveis aleatórias. Então a lei de distribuição de variáveis aleatórias, ela é a nossa distribuição de probabilidades, né? Então é isso aqui que é esta lei, né? Vejamos aqui. Supomos que cada passo seja dado uma sequência, né, em sequência no intervalo de tempo t. Então, a gente vai supor isso para o nosso problema da caminhada aleatória. Então, nós temos um tempo tal aqui. Então, a cada tempo tal você tem um passo. Então, veja bem, você tem o tempo aí medido de forma discreta, né? Então são intervalos bem definidos e são intervalos finitos. Eles não são intervalos infinitesimais por enquanto. Então são intervalos finitos. Então a cada tempo tal você dá um passo para a direita ou a cada tempo tal você dá um passo para a esquerda com uma determinada probabilidade. Então assim o que acontece? O nosso Pn de m aqui, que é o número líquido de passos, pode ser interpretada como a probabilidade do caminhante ou de uma partícula ser encontrado na posição x, ml, no instante de tempo t igual a nt. Então, quem é? Vamos só recordar aqui. Então, L aqui é a distância entre dois passos, né? E o tempo t ele é dado em termos de n vezes tal, sendo n o número total de passos, né? Então o tempo total vai ser o quê? O número total de passos vezes esse intervalo de tempo tal, certo? Então vamos ver, a gente precisa de um cenário aqui, né? Então somente uma partícula, né, ou uma pessoa. Mas vamos pensar em uma partícula que esteja nas posições x igual a m mais 1 L ou x igual a m menos 1 L no tempo t igual a n tal, pode atingir a posição xml no tempo tn mais 1 tal, né? Então aqui sobrou coisa. Aqui isso aqui a gente retira, né, para ficar a frase melhorzinha. Então, somente uma partícula que esteja nas posições x igual a m mais 1 L ou x igual a menos m menos 1 L no tempo t igual a tal, pode atingir a posição x igual a m no passo seguinte. E o passo seguinte é n mais 1 tal, né? Então, se vocês fizerem o desenho aí, né, vocês têm o seguinte aqui, né? Vocês têm a posição M, vocês têm a posição M mais 1, e vocês têm a posição M, que é M menos 1, né? Então, para vir para M, ou eu tenho que estar
aqui eu tenho que estar aqui. Eu não posso estar na posição m mais 2, por exemplo, e depois de um tempo tal pular direto para cá. Eu só posso pular para o meu vizinho adjacente, né? Eu não posso pular do meu segundo vizinho para cá. Então isto aqui é proibido, né? Então se eu estender isso, generalizar, eu vou ter um L na frente aqui, né? E eu tenho um L na frente, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, senão vai ficar ruim a coisa aqui. Temos o seguinte, então podemos escrever esta equação, né? Então esta equação de probabilidade, ela é o seguinte, eu estou levando em consideração a probabilidade de, só um momentinho aqui, a probabilidade P para a direita e a probabilidade Q para a esquerda. Então a partícula só pode ir para a direita se ela estiver à esquerda. E a partícula só pode ir para a esquerda se ela estiver à direita, né? Então a direita é indicada pelo sinal mais e a esquerda é indicada pelo sinal menos, né? Com as probabilidades P e Q. Aqui eu poderia substituir Q por 1 menos P, como a gente viu anteriormente, né? Então, vejamos aqui. Então é possível verificar que a distribuição binomial satisfaz essa equação aqui. Então, se eu substituir a minha distribuição binomial aqui, eu vou ter que ela é satisfeita, né? Eu não vou fazer essa conta aqui, mas eu vou deixar no Google Classroom uma conta, um texto que mostra como fazer essa conta aqui, tá? Daí eu vou indicar certinho qual é a página e tal, e as informações para vocês encontrarem lá, né? Então vamos lá. Sequências nas quais a probabilidade num dado instante de tempo depende apenas dos valores da probabilidade no instante anterior são chamadas como cadeias de Markov e têm grande relevância em problemas físicos. Então veja bem, ó, aqui agora a probabilidade ela depende do tempo anterior, né? Por que ela depende do tempo anterior? Porque eu vou usar o tempo de agora para saber o que vai acontecer no futuro, né? Ou para ter uma ideia do que vai acontecer no futuro, ou para ter uma probabilidade do que vai acontecer no futuro. Por exemplo, eu estou jogando moedas, né? Eu joguei moedas 100 vezes e essas 100 vezes foi cara, né? Então eu tenho uma probabilidade maior de que a centésima primeira vez seja coroa. Eu jogo a centésima primeira vez e dá cara novamente. E eu, a minha centésima segunda vez, tem uma probabilidade maior ainda que saia coroa. E eu jogo a centésima segunda vez e sai cara novamente. E essa probabilidade vai crescendo. Isso não quer dizer que vai acontecer o fato, mas isso quer dizer que o fato é mais provável. Diferentemente das variáveis aleatórias, né? A variável aleatória não depende nem da anterior nem da posterior, mas as probabilidades dependem, né? Então vejamos aqui, vamos analisar esse caso, né? O caso onde eu tenho, aqui tem um erro, isso aqui é P igual a Q. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é P igual a Q, que é igual a meio, né? Então as duas probabilidades são iguais. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho um tal indo para zero e eu tenho um L indo para zero. Isso significa o quê? Que as minhas que o meu intervalo de tempo e o meu intervalo de espaço não são mais finitos, eles são infinitesimais. Então agora eu vou pensar em d tal e eu vou pensar em dl.
Quando eu penso em dtal, em dl, eu estou pensando em diferenciais, né? E a diferencial ela está estritamente ligada com as derivadas, né? Então vejamos. Então aqui, ó, aqui eu fiz correto, né? Então eu escrevi corretamente. P igual a Q sobre meio para isto aqui. Então eu tenho esta cara, né? Da probabilidade de que num tempo n mais 1 ocorra o m, né? M sendo o número de passos que ocorreu, né? Então, para L tendendo a zero, né, eu vou ter o seguinte, né, x igual a ml. Né? Então, tanto faz agora, porque x é tão pequeno, essa distância é tão pequena, que tanto faz, né? Ou melhor, L é tão pequeno que quando eu multiplico por m mais 1 ou m menos 1, tanto faz, né? Eu vou ter um valor parecido, tanto para um caso aqui, como para o outro caso. Então eu posso substituir x mais 1 e, e m menos 1 por m somente. Né? Então fazendo isso, eu posso escrever a minha equação como sendo isto aqui. Né? Onde Pn, lembrando aqui que Pn é isso aqui, é P de M, né? Por isso que eu escrevi dessa forma aqui. Então agora o que eu tenho? Eu tenho aqui uma equação de recorrência, né? Então, dado um tempo n mais 1, eu sei o que acontece no tempo, dado o tempo n, eu vou saber o que acontece no tempo n mais 1, né? Daí, eu sei o que acontece no tempo n mais 1, eu vou saber o que acontece, calculando o que eu sei no tempo n mais 1, eu vou saber o que acontece no tempo n mais 2. Né? Então, isso aqui chama-se uma equação de recorrência. Né? Então, eu posso escrever aqui que Pn mais 1 é aproximadamente igual a Pn. Né? Então, a probabilidade de eu dar um passo para a esquerda no tempo n mais 1 é aproximadamente igual à probabilidade de eu dar um passo para a esquerda no tempo n. Né? Ou falando na ordem temporal, a probabilidade de eu dar um passo no tempo n, passo para a esquerda no tempo n, é igual à probabilidade de eu dar um passo para a esquerda no tempo n mais 1. Né? Então as coisas se igualaram aqui. Né? Então eu posso, sendo assim, se elas são aproximadamente iguais, eu posso escrever que Pn menos 1 é uma constante. Observe aqui que se isso fosse igual, eu teria que escrever isso aqui igual a zero. Né? Mas isso não é zero. Né? Isso é muito pequeno. E como isso é muito pequeno, está de acordo com o que eu estou fazendo aqui. Né? Então eu estou pegando coisas muito pequenas, tendendo a zero, e eu estou pegando um resultado pequeno. Então eu posso considerar aqui como sendo uma constante. Né? Então, levando em conta que t tende a zero, Pn de tal, né? Agora não é mais 1, é um tal, é menos Pn é uma constante. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que o nosso tal era igual a 1. E agora nós temos que o nosso tal tende a zero. Né? Se eu dividir isto aqui por tal, que está tendendo a zero, ou seja, se eu pegar o limite para tal tendendo a zero e dividir isso aqui, eu tenho a definição de derivada. Né? Então a definição de derivada, como vocês viram lá em cálculo 1, ela é dada por isso aqui. Ó. É Pn mais delta t menos Pn sobre delta t, com delta t tendendo a zero. Então eu tenho esta derivada temporal aqui. Né? Então, olha, veja bem, eu já tenho uma derivada para a nossa probabilidade aqui. Então é a probabilidade de transição de um estado para o outro. Né? Então eu estou no estado m menos 1L
e eu vou ter a probabilidade de transicionar para o estado ML ou para o estado M-2L. Né? No entanto, agora a gente viu a parte temporal, a gente precisa olhar para a parte espacial dessa equação. E a parte espacial dessa equação, ela é derivada com o mesmo raciocínio, mas ela cai numa derivada segunda. Né? Então ela cai nisto aqui. Então agora eu tenho a parte espacial, que aqui é representada por L, né? E eu tenho a definição aqui em cima de uma derivada segunda, né? Uma derivada de segunda ordem. Portanto, eu tenho isto aqui. Né? Então, dado isto aqui, né, eu considero que dp dt, né, vai ser igual a d, que é chamado de coeficiente de difusão, vezes a derivada de segunda ordem com relação ao espaço da probabilidade. Então eu tenho, e o nosso d aqui, ele depende de L ao quadrado e 2 tal. Né? Então vejamos aqui uma outra forma de ver isso aqui, né? Ou melhor, vamos discutir um pouquinho melhor. Né? Então o contexto nosso aqui vai ser sempre esse aqui. Eu vou fazer tipo um resumo aqui para vocês, né? Um resumo com a abertura de uma conta no meio. Então, numa caminhada, podemos chegar a um ponto ML N mais 1. Então, eu tenho que numa caminhada aleatória, o meu ponto ele depende, o meu espaço ele tem uma coordenada espacial, né, e uma coordenada temporal. Então, eu posso chegar de duas formas, pela esquerda, né, ou pela direita. A gente já viu isso e a probabilidade elas são iguais, né? P e Q são iguais. Né? Então, sendo assim, se a gente retomar essa equação fundamental, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Eu vou subtrair Pn de ambos os membros, né, desta equação aqui. Então, quando eu subtraio Pn de ambos os membros, eu posso escrever esta equação desta forma aqui. Né? Então, aqui eu tenho Pn, que eu fiz em azul primeiro, e agora ela já está incorporada à equação. Eu coloco ela para dentro aqui vezes 2, né? Que daí a hora que eu abro essa conta, eu corto esse com esse e eu retorno a equação anterior. Né? Deixa eu só trocar aqui. Então, cálculo numérico para derivadas, como funciona? Então, uma derivada temporal, né? Num cálculo numérico, ela funciona assim. Ó. Você quer saber quanto que isso aqui varia no tempo, você vai fazer a diferença desses dois caras por um tempo muito pequeno, né? Mas vai sobrar algum termo, tem um erro lá que são os termos de ordem t, né? Então, a menos desses termos de ordem t, eu posso escrever uma derivada qualquer como sendo essa diferença dividido pelo tempo. Então, quando você está lá fazendo cálculo numérico, né? Está fazendo uma derivada numérica, é isto aqui que você faz. Né? E o que você tenta fazer é diminuir cada vez mais este tempo aqui. Né? Então, de maneira aproximada, eu posso escrever que o dp de x... Peraí, aqui está errado. dp de t, né? Ele vai ser Pn mais 1m, né, sobre tal, ou simplesmente isso aqui. Né? Então eu estou fazendo uma aproximação aqui, o meu tal ele vai embora. Né? Então a discretização da derivada segunda no espaço, né? Então ela pode ser dada por isso aqui. Ó, né? Então eu tenho isto aqui dividido por L ao quadrado, né? E eu tenho mais termos de ordem L, né? E
eu posso aproximar isso como este termo aqui sem o L ao quadrado, né? Então eu tenho P de ml menos L menos 2P n de N, Pn de ml mais L, né? Então o que está acontecendo aqui? Eu peguei a mesma equação, né, que está aqui, e fiz dois tratamentos diferentes, né? Eu usei a ideia que nós vimos na transparência anterior, e o outro eu usei essa ideia aqui de fazer a subtração de Pn, né? E daqui eu retiro esta questão espacial, né? Então aqui eu tenho a minha equação de difusão. Se a gente for fazer calcular esses termos aqui, a gente vai ter direitinho o nosso D aqui. Então eu preciso, para que isso se torne uma igualdade, eu preciso de uma equação, de uma constante. E essa constante é a nossa coeficiente de difusão. Bom, então aqui nós chegamos na equação como acontece no livro do Salinas, né? Gostaria de agradecer a paciência de vocês aqui para ver essa aula. Tá? Eu peço que vocês refaçam essas contas aqui para poder entender, porque só com a explicação é difícil. Então eu vou pedir que vocês refaçam isso e olhem nos textos que eu vou deixar no Google Classroom. Tá? Então eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.